vocês? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre guerra espiritual no ar, ou guerra espiritual nos ares. Olha, é muito importante que você curta, que você compartilhe e que, sobretudo, você comenta. É muito importante sua opinião sobre o assunto que está sendo dito, o assunto que está sendo passado, para que nós venhamos falar mais do reino da palavra, para que outras pessoas também tenham acesso a essas palavras, assim como você tem nesse momento. Mas que, sobretudo, esta palavra de alguma forma chega no teu coração e traz despertamento. Que esta palavra chega no teu ouvido e que entra para o teu coração e que de alguma forma você venha a ser ministrada. Ou ministrado. Então, nós vamos estar falando hoje sobre guerra nos ares. Acredite você ou não, nesse momento tem um conflito nos ares, tem batalhas nos ares por causa da tua vida, por causa por causa dos teus sonhos, projetos, família, por causa de você, por você existir, já tem uma guerra tremenda sobre você, sobre cada um de nós. Quero falar primeiramente com você em 2 Reis. 2 Reis, olha o que a palavra vai nos ensinar. 2 Reis, no capítulo 6, no verso 16 e verso 17, fala assim. 2 Reis, capítulo 6, verso 16, fala: E o profeta acalmou, dizendo: Não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que estão com eles. 17. Em seguida, Eliseu orou, suplicando: Ó Senhor, abre os olhos dele, a fim de que ele consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Guerra espirituais nos ares. Muitas das vezes nós não vemos, e não tem nem como ver, nem muitas das vezes. Se o Senhor não abrir a nossa visão, nós não vamos conseguir ver. Esse jovem aqui chegou até Eliseu completamente com medo. A palavra vai nos ensinar que pela manhã ele se levanta ali e quando ele acorda ele se depara com multidão de pessoas que estava vindo atrás do profeta Eliseu. Estava vindo para pegar Eliseu. E ele acorda ali o profeta Eliseu e fala: tem carros aqui, tem um exército, está acampado aqui em nossa volta, querem nos pegar, querem te pegar. Fala alguma coisa semelhante. E Eliseu então levanta e ora, simplesmente fala: olha, não tenha medo, porque aquele que está conosco é maior do que o que estão com eles. E ali Eliseu, então, vendo o desespero daquele moço, ele ora, ele pede: ó Senhor, abre os olhos desse moço para que ele venha ver. E o Senhor abriu. E não é que ele viu, a palavra nos ensina isso, que ele viu carros e cavalos, e era multidão, eram muitos os que estavam com Eliseu e com ele. Agora você imagina uma guerra espiritual, você acha que você está em conflitos, você está preso, de repente você fala: eu não estou vendo nada, não estou vendo situação nenhuma. É simples, a palavra sempre foi simples, sempre se resume em oração. Quando você ora, as coisas ficam tudo normalizadas, volta tudo para o seu devido local. Não vai ser de imediato, não vai ser orei agora, uau, aconteceu. Não, não vai ser. Tem um propósito, tem um tempo. A questão é você não parar de orar. Todo momento, ora, porque o Senhor, Ele revela, o Senhor, Ele mostra. Então, não existe intimidade, não existe medo que venha te parar quando você está na oração. Assim como Eliseu orou e os olhos daquele jovem foi aberto, hoje não é diferente. Você ora e com certeza o Senhor vai te dar uma visão. Tem outras batalhas também. A Bíblia nos ensina muito. Tem o Salmo 91, tem Daniel. Olha Daniel, o que Daniel vai falar? Daniel, no capítulo 10, no verso 12, fala assim, ó. E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As tuas orações foram ouvidas e eu vim em resposta do teu clamor. Tá vendo?
Olha só o que fala no verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Olha, é outra guerra espiritual. Daniel ali, ele se propõe a orar pela nação. E quando a oração é pela nação, pelo pecado das pessoas, não se levanta um tipo de demônio, digamos assim. Nós acabamos de ler, e o anjo que trouxe a resposta para Daniel, ele fala assim, o príncipe da Pérsia levantou uma entidade muito grande ali sobre a vida de Daniel. Mas o mais importante, o mais lindo de tudo isso é que a Bíblia nos ensina que desde o primeiro dia que Daniel inclinou seu coração humildemente a orar pela nação, desde o primeiro dia o anjo já foi liberado para entregar a benção a Daniel. Mas como nós estamos falando de guerra espiritual nos ares, não chegou até Daniel. Ali levantou um anjo, digamos assim, um demônio da Pérsia a guerrear com um anjo. Ao ponto de que Deus deu ordem ao anjo Miguel. Miguel é anjo de guerra, anjo de batalha. E ele foi lá e guerreou, e o anjo trouxe a resposta para Daniel. Continua clamando. O Senhor já liberou sua bênção desde o primeiro dia. O Senhor já colocou nas tuas mãos desde o primeiro dia, quando você inclina a sua oração, quando você inclina o teu coração a colocar a tua oração ao Pai, a entregar, o Senhor entra com resposta desde o primeiro dia. Existe guerra, sim, existe guerras espirituais, porque a Bíblia nos ensina que a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue. A nossa guerra é contra a potestade dos ares. A nossa guerra é contra a milícia dos ares. É sobre eles. Nós temos que orar e pedir que Deus envie ajuda, sim, mas que nós não devemos, tá difícil aqui, eu parei. Não, continua clamando, porque assim como ele falou com Daniel, desde o primeiro dia, Daniel, desde o primeiro dia, a sua bênção, a sua petição já foi atendida, já foi alcançada. Assim como Eliseu orou e o Senhor abriu os olhos do amigo de Eliseu. Não é diferente no dia de hoje. Lembra do Senhor Jesus Cristo quando ele estava para ser pego? O Senhor Jesus Cristo, ele estava no monte orando e ali Judas chegou e beijou. E ele falou, tu me traíste com um beijo. E na mesma hora, a Bíblia nos ensina, Mateus, no capítulo 26, no versículo 53, a Bíblia fala assim pra gente. Ou imaginas tu, vamos no 52, Mateus 26, 52, fala assim, mas Jesus lhe ordenou, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. 53. Ou imagina tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai, e ele colocaria à minha disposição mais de 11 legiões de anjos? Guerra espiritual, tudo no poder da oração. Tudo no poder da oração. Um dos discípulos chega até Jesus e vai ali naquele soldado que já estava para prendê-lo, e ele tira a sua espada e corta a orelha. E Jesus Cristo apenas fala, guarda tua espada, porque quem fere com ela também morrerá, será ferido. Não imagina tu que eu posso orar ao meu Pai e ali ele vai mandar milhares de anjos, como a palavra nos ensina? Ele poderia mandar mais de 12 legiões de anjos, apenas uma palavra dele. Ele colocaria à minha disposição. Olha que lindo. Guerra espiritual nos ares. Tudo através da oração. Então, o problema que você está passando hoje, a situação que você está enfrentando hoje, interno, ou de repente uma situação externa, uma situação que você acha que não tem como mais ser resolvida, há poder na oração. Há poder na oração, você não está só.
Quando você pede ao Pai, o Pai entra com resposta e resposta imediata. Você não está só. Quando você inclina o seu coração a pedir ele traz a resposta que traz paz. Ele traz a resposta que traz alívio para você. Ele traz a resposta imediata. Assim como foi com Daniel desde o primeiro dia. Assim como foi com um jovem que estava com Eliseu, que Eliseu orou e na mesma hora o Senhor abriu a visão dele e ele viu. Assim como foi com o Senhor Jesus Cristo, que ele falou para o discípulo: acaso não poderia eu orar para o meu Pai? E ele deixaria aqui na minha disposição mais de 12? Mais de 12. Que isso, gente? Mais de 12 legiões de anjos para guerrear. Que essa palavra de alguma forma venha trazer paz para o teu coração. E que, sobretudo, você creia no poder da oração. A sua oração, ela não tem chegado ao teto e tem voltado. Pelo contrário, a tua oração tem subido aos céus como aroma suave. O Pai tem entrado com resposta. Que você viva o melhor do Senhor para a tua vida. Que você desfrute da bonança que Ele tem para você. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Não espere o dia mal bater na tua porta. Não espere a dificuldade chegar na tua porta. Aproveite o dia oportuno, que é hoje, o dia oportuno que Ele nos deu, se chama hoje. E que você venha meditar na oração, no poder da oração, todo momento. Que, sobretudo, você venha meditar nas Escrituras, na revelação que Deus deixou para nós aqui na terra. Que você venha se deleitar e saber que tem um Pai que responde. Saber que as guerras espirituais, que as guerras nos ares acontece, é real, de fato, não tem como negar. O inimigo está aí a todo momento tentando nos tragar, tentando nos paralisar. Mas existe anjos que o Pai dá ordem aos anjos para nos guardar. Ele dá ordem aos anjos. Nós não precisamos ver, mas nós cremos que o nosso Pai é um Deus de livramento. Que essa palavra de alguma forma venha enraizar no teu coração e que você venha viver o poder da oração.